Galera, vamos ver como é que a gente configura o client to site no FortiGate, né? A gente vai fazer utilizando o Wizard, porque é uma forma muito mais rápida e tranquila, mas eu também vou mostrar como é que você poderia modificar algumas configurações através de linha de comando. É importante para a gente poder configurar o IPsec, a gente seguir alguns passos, né? E quais são esses passos que a gente precisa seguir? A gente precisa ter lá usuários, né? Então esses usuários a gente tem que pegar de algum lugar, ou pega de um Active Directory, ou pega de um Radius, ou até mesmo da base local do FortiGate, tá? Então eu vou compartilhar minha tela para mostrar aqui, vou escrevendo esses itens para que a gente não esqueça e a gente possa fazer a configuração aí da melhor forma possível. E o mais importante, né, que utilizando o IPsec, ele é um standard, você pode utilizar não só para o FortiGate, né, não só para dispositivos que tenham o FortiClient, que é o cliente do Fortinet. Você pode usar para qualquer outro cliente, pode ser Cisco, pode ser qualquer outro aí que seja aberto, né, que suporte IPsec, basta você configurar ali os parâmetros para que a VPN ela seja estabelecida. Por exemplo, iOS, Android, eles têm um IPsec nativo. Então você consegue deixando os parâmetros ali corretos, fechar uma VPN diretamente com esses dispositivos sem a necessidade de ter o client. Então é legal que ele é multitarefa, a gente consegue fazer isso da melhor forma possível e eu vou mostrar como é que vocês fazem esse tipo de configuração. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela porque eu gosto de desenhar um pouco antes para mostrar o que é a VPN, né? Porque muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está vendo esse vídeo, ela sabe o que é VPN, sabe que é uma conexão criptografada, mas como que ela funciona, né? Então, no caso da VPN, né, geralmente a gente tem lá um firewall, que é o nosso caso. Então a gente vai ter um firewall aqui, né? Então vou colocar aqui firewall. A gente tem as redes atrás desse firewall, pode ser uma, duas, pode ter várias redes atrás desse firewall, né? Então aqui a gente pode colocar lá, vou colocar uma rede só, tá? Por exemplo, 10, 20, 20, 0, por exemplo, né? Esse firewall, geralmente, ele tem o quê? Ele tem uma conexão com a internet, né? E aí é que entra, né, o cuidado, né? Então, você consegue fechar VPN? Consegue, desde que você tenha, né, um endereço IP válido aqui, um endereço IP público, por exemplo, que eu possa chegar nele, né? Que eu possa chegar nele. Então, você pode fazer algumas formas. Muitas vezes o firewall ele tem um modemzinho aqui, né? Principalmente firewall de pequenos locais assim. Um modemzinho, né? Firewall de filiais, por exemplo. E muitas vezes esse cara aqui ele tem uma conexão PPPoE, aonde o firewall tem que fazer uma descagem através dele, para que o endereço IP, né, público ele vem aqui diretamente para o firewall e você consiga acessá-lo, né? Outras partes também funcionam da seguinte forma: eu não tenho um modem PPPoE, mas eu tenho uma conexão, deixa eu até apagar aqui esse cara. Eu tenho uma conexão direta, eu tenho uma conexão direta, né, da rede, né? Eu tenho o modem aqui, mas o IP público ele vai estar aqui diretamente no FortiGate. Eu tenho o meu modem lá também, mas eu tenho IP público aqui e eu não tenho necessidade de fazer uma descagem PPPoE, né, para acessar a internet. Simplesmente a operadora me passa qual que é o endereço aqui, x.y.z.h, por exemplo. Eu configuro no firewall e o firewall vai me dar a possibilidade de o quê? De acessar a internet. Então aqui eu tenho acesso à internet. Uma vez que a gente consegue chegar nesses endereços aqui, tanto se for PPPoE quanto o endereço IP público que está direto no FortiGate, né, eu consigo estabelecer essa VPN Client to Site, né, que pode, o FortiGate ele tem as duas opções, a gente já viu uma que é o SSL e tem a outra opção que é o IPsec, que é o que a gente vai ver aqui, né? Então o SSL tem algumas funcionalidades. O IPsec é interessante utilizando o FortiGate porque o FortiGate faz offload de IPsec. O que é offload? Ele não processa isso em CPU, né? A não ser que você habilite isso. Então você consegue fazer offload e por conta disso ele dá mais é, capacidade ali de conexão utilizando o IPsec, tá? Então, uma vez que a gente configurou o IPsec aqui nesse cara, né, configuramos o IPsec,
Eu sou o usuário que estou lá na minha casa, por exemplo. Aí, basta eu fazer uma descagem, ó, tô com o dial-up na minha cabeça. Basta eu fazer uma conexão aqui para um desses dois IPs que vão estar no meu FortiGate, e aí eu vou estabelecer uma conexão criptografada para acessar, por exemplo, essa rede aqui que está interna. Legal? Então basicamente é isso que acontece com a VPN IPsec, né? Acontece com o SSL, mas a gente utiliza dessa forma para possibilitar o acesso do usuário que está remoto, né, para a rede interna lá da empresa. Muita gente fala hoje, pô, a VPN vai cair em desuso, né? Porque hoje tem o Zero Trust, é, existem outras funcionalidades para garantir a segurança. Eu digo que não ainda, né? Porque hoje a VPN ela possibilita a conexão remota. E muitas empresas ainda não têm budget, né? Não têm valor suficiente para poder investir, por exemplo, em soluções de ZTNA, que são um pouco mais, o investimento é um pouco mais pesado, né? Mas o IPsec ou qualquer outra VPN, ele garante essa conectividade. Aí basta também, né, os profissionais de cibersegurança fazerem as políticas aqui de acordo com a necessidade daquela empresa. Eu ainda falo, muitas empresas vão utilizar VPN ainda por um longo tempo, então é uma configuração não vai cair em desuso agora, né? Mas é algo que vai modificando aí aos poucos, tá bom? Então vamos chegar de conversa e vamos ver como é que a gente configura isso lá no FortiGate. Então no FortiGate, deixa eu pegar aqui o FortiGate ele tem algumas interfaces aí, né? Desculpa aí, gente, que eu tô com uma gripe feroz aqui. É, O FortiGate, ele tem, né, como diz, tem várias interfaces. Então, tem interface LAN, interface WAN, tem VLAN. Então, tudo isso depende de como você configurou. No nosso caso, o que que a gente quer fazer? A gente quer estabelecer VPN por uma interface para possibilitar chegar aqui. Então, só que antes da gente fazer isso, a gente tem que ter algumas premissas. Como eu disse para vocês lá no início, a gente tem que ter um grupo de usuários, né? Porque esses usuários é o que a gente vai autenticar, né? Como é que eu vou conectar na VPN se eu não autenticar esses usuários? Então, eu tenho que criar uma autenticação para usuários, né? A autenticação. Tem que colocar em grupos, se você não tem grupo, ou pode ser um usuário em específico, tá? Mas a gente vai criar grupo para ficar um pouquinho mais legal. Então, por que que você tem que ter autenticação? Porque o firewall aqui, ele pode checar, ó, ele pode checar numa base de dados, por exemplo, do Active Directory, né? E ele pode ter todos esses usuários que estão criados aqui no Active Directory dentro dele. Aí, dessa forma, você consegue, no momento que o cara vai fazer a autenticação aqui, ó, deixa eu pegar, autenticação lá no FortiGate, né, ele checa aqui se esse cara faz parte do Active Directory, daí vai permitir ou não o acesso desse cara à rede. Legal? Então, é isso que a gente vai fazer inicialmente antes de configurar a VPN. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui o cadê? Aqui. A gente vai pegar o nosso FortiGate e ele tem um item aqui que a gente chama de User Authentication, né? Então aqui no User Authentication é que a gente vai definir os grupos. Se eu tiver ele integrado, por exemplo, com o Active Directory, eu tenho aqui a opção de colocar aqui, por exemplo, o LDAP, né? Para ele estar autenticado no meu Active Directory. Então se eu tenho o LDAP, eu posso fazer isso. Posso também ter, né, um Radio Server, por exemplo, né? No meu caso aqui eu tenho um Forti Authenticator, por exemplo, tá? Mas nós vamos usar aqui a base de dados local do FortiGate, que no processo da VPN não muda. Aqui é só aonde eu escolho qual a origem dos usuários. No nosso caso, a gente vai usar a origem que vai estar pré-determinada dentro do firewall, tá? Então aqui, ó, eu vou criar um grupo. Então eu vou criar um grupo aqui, ó, Create New. Vou criar um grupo aqui, VPN, VPN Teste, por exemplo, né? Aí aqui eu posso colocar os membros já, tá? Mas eu vou criar só como VPN teste. O tipo vai ser de firewall, né? Eu posso utilizar lá o Fortinet Single Sign-On, o Radio Sign-On e Guest. Mas no nosso caso a gente vai usar o VPN teste. Vou dar um OK, tá? Então tá lá o grupo. Criei o grupo VPN teste, tá? O que que eu quero fazer agora? Eu vou criar um usuário, tá? Para colocar dentro desse grupo, que é o usuário que eu quero autenticar, né? Na VPN, tá? Então, para eu criar um usuário, eu vou vir aqui em User Definition, tá? E vou criar um usuário, por exemplo, aqui, ó.
local user, então vou usar o local user, vou usar o HackOne. A senha, eu vou colocar a grande senha poderosa e totalmente segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, posso usar um duplo fator de autenticação se eu tiver, né? Então, para esse usuário, eu posso utilizar, por exemplo, os tokens da Fortinet. A Fortinet tem token que você pode ou colocar os tokens aqui no Firewall ou colocar o token no Forte Authenticator, né? E o Forte Authenticator faz a gestão desses tokens, tá? Então, aí a gente não vai usar o duplo fator de autenticação. Aí aqui eu digo se ele vai estar habilitado e qual grupo ele vai fazer parte. Como a gente criou um grupo chamado VPN Teste, eu quero colocá-lo na VPN Teste. Coloquei aqui, ó, e aí beleza, né? Então, ó, o usuário HackOne, ele está no grupo teste, beleza? Então aqui a gente só criou o usuário, a gente não fez mais nada. O que que a gente vai fazer agora? Né? Agora a gente vai configurar a VPN. Né? E onde configura a VPN? No FortiGate ele tem um item específico VPN, que você pode criar VPNs de PSEC, tanto site to site como client to site, pode criar SSL VPNs, né? Então pode fazer algumas coisas a partir desse menu. No nosso caso a gente vai usar um IPsec Tunnel, tá? E aí, ó, você pode ver que eu não tenho nada configurado aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova IPsec Tunnel. E no IPsec Tunnel, se a gente for ver aqui, ó, ele tem é bom que o FortiGate ele tem algumas coisas muito legais aqui que já ajudam você na configuração. Então você pode, por exemplo, se a gente quer utilizar client to site, qual que é o tipo da VPN que a gente vai usar? Qual que é o tipo do template? Eu posso usar não, é o Remote Access. Mas se eu quiser, por exemplo, site to site, ó, o que, que ele está mostrando? Está mostrando um FortiGate conectado em outro FortiGate, ou um FortiGate conectado com outro dispositivo, não precisa ser um FortiGate, porque IPsec é um standard, né? Então, você pode conectar com outro, né? Hub Spoke, se você for utilizar nesse formato essa configuração, Hub Spoke, também ele já mostra aqui, né? Onde você tem um FortiGate central e os demais estão conectados diretamente nele. E Remote Access, que é o que a gente quer configurar. Então, o que é o Remote Access? É um FortiGate esperando conexões de computadores ou celulares ou tablets. Né? Então, aqui, ó, computador, celular ou tablet. E aqui ele diz, ó, você quer configurar essa VPN de uma forma nativa, por exemplo, é só para iOS, né? Por exemplo, ó, ou para Android, ou para Windows, então ele já vai deixar as configurações e as características da VPN de acordo com os tipos de dispositivo. No nosso caso, a gente vai usar um client based, vai ser o FortiClient. Se eu quisesse utilizar para Cisco, eu também poderia utilizar. Então, usar o client da Cisco de VPN, ele já deixa a VPN configurada para isso. Então, aqui eu vou utilizar o FortiClient, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome, um nome qualquer. Vou colocar aqui a VPN client to site, vou colocar aqui só para a gente. Incoming Interface. Então, o que que é Incoming Interface? É por onde a conexão ela vai entrar. Né? A Incoming Interface é por onde ela vai entrar, por onde esse carinha aqui, né? é, esse usuário aqui, ele vai entrar no FortiGate. Então, eu posso escolher lá uma interface ou outra, qual eu consigo chegar no endereço que está aqui. Então, no nosso caso aqui, eu vou escolher a minha conexão, que eu tenho uma conexão com a Vivo, tá? Então, eu vou na Vivo. Então, escolhi aqui. Qual que é o método de autenticação? Eu posso usar o pre-shared key, que é uma senha mesmo, é uma chave que ela vai negociando de tempos em tempos, né? Ou posso usar, por exemplo, um certificado. Né? Então, posso ter um certificado que está na máquina e está aqui no FortiGate e ele valida a conexão a partir desse certificado, tá? Mas no nosso caso, a gente vai usar o pre-shared key. Pre-shared key, então a gente vai colocar uma senha poderosa aqui, como sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, né? Isso aqui é para efeito de teste. Pelo amor de Deus, usar uma VPN com uma senha dessa aí, tá? É só porque a gente está fazendo um teste. User Group. Então, aqui, ó, User Group. Esse aqui é o grupo que vai poder se autenticar na VPN. A gente não criou um grupo chamado VPN Teste? É esse cara que a gente vai utilizar. Né? Então, ó, VPN Teste que tem um usuário lá,
o HackOne. Então, se você, por exemplo, tem um grupo que ele está lendo os usuários do AD, por exemplo, vão estar todos aqui. Aí toda vez que um usuário for se autenticar, o Firewall vai checar lá no AD e falar, opa, esse usuário do Sabino existe, eu devolvo para o Firewall autentica o cara, tá tudo certo. Tá? No nosso caso, a gente criou uma base local e é por isso que está desse jeito. Tá? Aqui, ó, local interface. Local interface é quais são as interfaces que esse usuário vai poder acessar, ou quais são as redes, por exemplo, que eles vão poder acessar. No nosso caso, no nosso desenho, né, eu tenho uma rede aqui, ó, 10, 20, 20, 0. Como o meu Firewall tem várias outras interfaces, eu poderia habilitar outras interfaces, mas eu vou deixar exatamente na 10, 20, 20, 0, né, só para a gente mostrar aqui. Então, cadê o meu... Ai, né? Então, local interface, eu vou colocar a minha home, que é 1020. Ó, 1020, 20, 0, tá? Local address. Aqui eu vou colocar o endereço que ele vai poder acessar, que é o 1020, 20, 0. Mas você deve estar pensando, pô, Sabino, mas você já não colocou a interface aqui, que já está com esse endereço? Sim, mas pode ser que essa interface aqui, ela faça roteamento para outras redes a partir dela, né? E aí, por exemplo, você pode colocar outros endereços aqui para que o cara tenha acesso, tá? Então é por isso que a gente tem que determinar aqui qual que é o endereço. Então aqui eu vou colocar, ó, rede, cadê o rede home? Aqui, ó, 1020, tá? Ó, 1020, 20, 0. E aqui, ó, client address é o quê? É o endereço, a faixa de endereço que eu vou dar para o usuário que vai ter conexão nessa rede, tá? Então, a partir do momento que ele fechou a VPN, ele vai ganhar um endereço. O endereço que ele vai ganhar é exatamente o endereço, a faixa, um endereço que vai estar na faixa que eu pré-determinar aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso dar um endereço lá, 172.16.10.1, 172.16.10.1, deixa eu só 172.16.10.1 e posso colocar aqui 172, opa, 16.10.50. Aqui é a máscara que eu vou dar. Eu posso colocar um DNS específico, né? Então, aqui eu estou dando o DNS que está configurado no FortiGate, mas se eu quiser, por exemplo, colocar o DNS da empresa, porque eu quero que resolva nome para acessar algum determinado tipo de drive ou algo nesse sentido, você pode aqui definir o DNS, por exemplo, da sua empresa, tá? Então, coloco. Deixa eu habilitar. Aqui, ó, essa é uma opção bem interessante. O que que é o Enable IPv4 Split Tunnel, né? Então, o Split Tunnel, ele vai dizer o quê? Todo o tráfego que for para a rede home, ele vai mandar para o túnel. Então, todo e qualquer tráfego né, da rede home ele vai mandar para o túnel. Caso contrário, tudo que é diferente dessas redes, ele vai mandar diretamente para a internet, lá no usuário, né? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, todo o tráfego que vai, né, para a rede 1020, ele vai pelo túnel, vai pelo túnel. Agora, todo o tráfego que é diferente da rede 1020, por exemplo, esse cara quer acessar a internet, ele não vem até o Firewall aqui e vai para a internet. Ele simplesmente vai para a internet direto, tá? Então é basicamente isso que acontece. Legal? Então, enable, aqui o Allow Endpoint Registration é que você pode registrar o client, né? O cliente da Fortinet a partir da VPN. O que que é o registro? Você pode, por exemplo, se você tem lá o que a gente chama de EMS da Fortinet, que é um servidor que pode fazer ZTNA, pode fazer regras de web filter para o cara que está na VPN, enfim, né? Ele permite você fazer o registro. E daí, a partir desse registro, você ter o controle desse cara, né, através da VPN. Então ele deixa fazer isso. Aí aqui ele tem algumas opções. Então, Save Password. Se o cara tiver com isso habilitado lá no client, ele deixa ele deixa o cara salvar a senha. E toda vez que ele vai conectar novamente na VPN, ele não precisa digitar a senha porque ela já está salva. O AutoConnect. O AutoConnect também. Então, qual que é essa opção do AutoConnect? O cara acessou, né? Tá com o computador dele, ligou, fez o logon lá no computador e automaticamente o cliente ele já vai fazer o AutoConnect, né? Então ele já vai conectar na VPN sem a necessidade de você ir lá abrir o cliente e fazer isso. Então tem essa opção também, tá? E o Always Up, né? O Keep Alive é o quê? Ele mantém sempre a conexão da VPN ativa.
né? Então, a cada três, entre 3 e 10 minutos, ele vai, se você não teve algum tráfego, ele vai sempre manter essa conexão ativa e não vai desconectar o cara da VPN. Então, é uma outra funcionalidade que também pode ser utilizada, tá? Então, aqui a gente fez um next, ó, o que que ele fez, ó? Então, ele já criou um grupo chamado, ó, Split Tunnel Group, fase um chamada isso, fase 2 chamado isso aqui, ó, o endereço que ele está usando, né? Remote to local, né, que é o outro, é a rede remota que ele vai poder se conectar, né, e o endpoint registration. Então ele já criou todas as configurações aqui, todos os objetos, para que a gente possa utilizar essa parada aqui, tá? Então, é, agora basta a gente dar um create aqui, né? Ó, deu um create, né? Ele já deixou a fase um legal, fase 2 ó, ele diz que deu algum problema aqui no túnel, mas deu algum problema no túnel porque ele ainda não está conectado. Então aqui a gente vai dar um show no tunnel list, né? E ó, ele já me mostra, ó, VPN C2S, ela não está conectada porque não tem ninguém, mas ele já permite uma conexão a partir de um cliente, tá? Então, basicamente, a configuração é essa. E o que que ele já fez, né, de configuração dentro do FortiGate? Então, se a gente for vir aqui, ó, no Firewall Policy, por exemplo, ele já criou as políticas, né, de conexão. Então, se a gente for ver, ó, já tem uma política aqui, ó, chamada VPN Client to Site, tá? VPN Client to Site, aonde ele diz, ó, que vai ser possível conectar a partir do 172.16.10.1 na rede 10.20.20.0, né? E aí aqui você pode, por exemplo, colocar as regras de inspeção para que ele tenha conectividade, tá? Então, tem essa opção. Outra questão que ele já criou automático foram os objetos. Então, ele já criou o objeto aqui, ó, um objeto com range 172.16.10.1, né? Ele já criou também um grupo. Cadê o grupo? Cadê? Aqui em IP7, aqui, ó, o grupo. Porque daí aqui no grupo, o que que acontece? Se você quisesse colocar mais redes para que o usuário remoto tenha acesso, basta você colocar mais objetos aqui no grupo e ele vai ter possibilidade de conexão, né, nessas outras interfaces. Legal? Então, basicamente, é isso. Então, já está pronto, a configuração já está perfeita. Agora, vamos lá, né, para a gente ver se realmente a nossa VPN ela está funcionando. Então, eu vou aqui agora tirar meu computador da minha rede LAN, conectar no meu celular, para que a gente possa configurar o cliente e ver se a gente vai ter conectividade na rede 10.20.20.0. Então, deixa eu ajeitar a minha casa aqui, já voltamos na sequência. Então, com o FortiClient previamente instalado já no computador, que você pode instalar ele gratuitamente a partir do site da Fortinet, eu vou deixar até na descrição aqui para que você possa fazer o download. Ele vai estar com essa telinha aberta. Então, para fazer a configuração aqui, você vai fazer o seguinte. Então, você vai aqui, ó, colocar um nome para VPN. Então, você vem aqui, ó, na pasta adicionar uma nova conexão, né? Vai utilizar a opção aqui, ó, VPN IPsec. Aqui você pode dar um nome qualquer, um nome qualquer um que você pode colocar. Vou colocar VPN IPsec, tá? Uma descrição, por exemplo, sei lá, teste da HackOne. Teste da HackOne. Então aqui você pode colocar o gateway remoto. Então, ou é o endereço IP lá do firewall diretamente, ou é um DNS, né, que vai direcionar para o endereço IP do firewall, né? Ou pode ser um DIN DNS, então tudo depende. Aqui eu acabei de configurar um endereço IP aqui e vou colocar aqui esse cara, tá? Vou colocar o método de autenticação aqui, que a gente colocou aquela senha poderosa, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ele vai me dar o prompt no login. Se eu quiser salvar o login, que é aquela opção que a gente viu lá no IPsec, você pode colocar aqui salvar o login, tá? E aí eu vou dar um salvar. Mas antes de dar um salvar, ó, ele tem outras opções aqui, ó. Você pode fazer configurações de fase um, fase 2, se você quiser melhorar criptografia, se você quer mudar o DH group, né? Fase 2, fazer outros tipos de configuração, mudar o lifetime, né? Tudo isso também tem que estar casado com as informações que previamente estão configuradas lá no FortiGate.
Claro, como a gente configurou especificamente pro cliente da Fortinet, tudo isso aqui já está padrão, eu não vou ter problemas. Mas se você quer usar com outro cliente em específico, existe a opção de você fazer essas modificações diretamente lá no FortiGate, tá? Então, fiz aqui, ó, vou dar um salvar. Dei um salvar, ele já mostrou aqui, ó, agora o que que eu vou fazer? Vou digitar o usuário lá, hack1, que foi o que a gente criou, hack1, e vou digitar também a senha, aquela senha poderosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E vou conectar. Né? Ele está conectando aqui. Olha lá, conseguiu a conexão. Quer dizer, agora lembra que a gente colocou a rede 10, 20, 20. Então, se eu vir aqui no meu CMD, né, eu tenho que conseguir pingar aquela rede lá. Inclusive, eu até deixei a gerência do Firewall, né, ó, ping 10, 20, 20, 254, por exemplo. Estou pingando, legal? Então, eu consigo acessar o Firewall a partir, né, ó, como eu mudei aqui para uma conexão, agora eu já vou conseguir conectar, acessar o Firewall a partir da interface, tá? Opa, HTTPS. Ah, que aqui tá 10.200, né? Deixa eu colocar o 10.20. Eu não sei se eu deixei habilitado. Infelizmente eu não deixei habilitado. Mas enfim, né? Eu não deixei, então daria para a gente fazer a conexão a partir daqui, né? A gente conseguiria fazer a conexão a partir do, do endereço. Mas o importante é dizer o quê? Como eu não habilitei a gerência a partir da rede 10, 20, 20, eu não consigo salvar, mas a gente já conseguiu observar que eu consigo ter acesso, né, aos endereços que estão configurados ali no firewall, né, a partir da rede 10, 20, 20, 254. Legal? Então, é legal mostrar isso para vocês que é possível fazer uma conexão rápida de VPN e IPsec. É uma conexão que não exige tanto do firewall, né, se a gente comparar com o SSL. Não que o SSL ele exige muito, mas é que o IPsec ele faz offload, ele, né, utiliza os ASICs específicos da Fortinet ali para fazer o offload, né, não vai para a CPU e com isso o throughput, a quantidade de conexões é maior. Tanto que se você pegar, por exemplo, um datasheet, eu vou pegar do 40F aqui, ó, do 40F. Ó, o 40F ele tem aqui, ó, cadê o IPsec? Ó, Client to Gateway VPN Tunnels, aqui, ó, esse cara. Ó, 250 conexões. Se for comparar com o SSL, no modo túnel, são 200, né? Então, dá uma diferença aí, né? 50 usuários já dá uma diferença legal, né? Claro, aqui é um valor que a Fortinet colocou, mas antes não tinha isso, sabe? A gente sempre fala que aguenta bastante coisa aí. Mas é só um número de referência e você pode checar isso, né, no datasheet e até mesmo para você fazer aí o dimensionamento correto do firewall. Beleza, gente? Então o que a gente tinha para hoje era isso aí, mostrar como que você pode configurar um IPsec, né, a partir do FortiGate. Lembrando que IPsec é um standard, então você pode utilizar com qualquer outro client, desde que os parâmetros de fase 1, fase 2 estejam corretos, e aí é só ser feliz e ter uma conexão segura através da internet. Beleza, gente? Fiquem bem, até a próxima segunda e tamo junto.